Ok, todo mundo vendo a tela, correto? Sim, Sim. Legal. Então, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso webinar sobre Uganda e Ruanda. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que a gente possa esclarecer dúvidas e aprender um pouquinho mais aí sobre esses destinos tão incríveis na África. Bom, então, primeiramente, falando um pouquinho do nosso portfólio, né? Então, temos como destino, é, além de Uganda e Ruanda, com a New Cross Africa Safaris, esse ano o nosso portfólio aí ganhou novos parceiros, né? Então, temos a Mosaic Travel Experts para viagens ao foi Marrocos, essa um perfil semana de que luxo. tinha que fazer. Temos a New Cross, claro, de quem vamos falar hoje com mais detalhes. Temos a Ikeuana, para um perfil também de alto padrão na África Austral. Então, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, enfim, vários destinos na África. Depois, para as propriedades, nós trabalhamos com o Modítilo, River Lodge e as vilas, que fazem parte do Lodge na África do Sul. Depois temos o Midluli Safari Lodge, que acaba de entrar para o nosso portfólio, um glamping dentro do Kruger Park, que esse mês de maio vocês vão ouvir falar muito sobre o Midluli. Eu estarei lá presencialmente, mostrando tudo para vocês e entendendo a qualidade dos safaris e das acomodações. E os hotéis da rede Atmosphere Core das Maldivas. Então, nós temos os dois hotéis, o Blue Select, o Hotel Varuba e Atmosphere, e os dois hotéis Ozen Collection, fazendo parte aí do nosso portfólio, então, focados em África e Maldivas atualmente. E agora sim, começando com o assunto de Uganda e Ruanda e com a New Cross Africa Safaris. Então, eu vou contar um pouquinho dos aspectos de cada destino, né? A gente vai falar das diferenças entre os trekkings com gorilas em Uganda e Ruanda, e também as diferenças de um lugar para o outro, né? E o que mais, além do trekking com gorilas e chimpanzés, a gente pode encontrar em cada país, tá? Então, em termos de localização, então, aonde está o Uganda e Ruanda, né? E o Uganda e Ruanda, então, fica no continente africano, no leste da África, e são países que fazem fronteiras ali com vários outros destinos africanos, principalmente do leste, né, onde a gente já tem muitos viajantes interessados em ir e visitando, como, por exemplo, Quênia e Tanzânia. Então, Ruanda é um território montanhoso, são países que não têm litoral, né, e Uganda, em especial, ele é cortado pela linha do Equador e onde a gente tem grandes lagos, né? Então a gente não tem oceano, mas a gente tem grandes lagos ali. Então, falando um pouquinho em mais detalhes sobre Uganda, então a gente tem a capital, Kampala, porém a chegada dos voos normalmente é em Entebbe, que é a antiga capital, que fica a 35 quilômetros de Kampala. Né? A gente tem um território aí de 235 mil quilômetros quadrados. O clima é equatorial de altitude, devido às montanhas. Então, apesar de estar ali na linha do Equador, a gente tem temperaturas relativamente amenas por conta do terreno montanhoso, né? A gente tem uma população de 32 milhões de habitantes. É, é um dos principais refúgios de gorilas de montanha. Então, a gente tem gorilas de montanha em Uganda, em Ruanda e na República Democrática do Congo, principalmente, tá? É, a economia, né? Então, além do turismo, é muito focada na agricultura, principalmente, com inclusive cafés de exportação, reservas minerais. A gente está num fuso horário de mais 6 horas em relação ao horário do Brasil, então isso é legal de saber. É, e depois, Ruanda.
né? Então, Ruanda, a gente tem a capital Kigali, que é uma cidade arborizada, limpa e organizada, né? Então, Kigali é a capital, é onde os voos também chegam. O governo é uma república de forma mista de governo. A gente tem 5 províncias em Ruanda, dividido em 30 distritos, uma população de 9 milhões de habitantes, então é um país menor, né, um país pequeno. E em relação ao clima, é muito parecido a Uganda, então é um clima temperado, apesar dele não estar na linha do Equador, mas é um clima temperado e normalmente nesses países a gente tem apenas duas estações, que é considerada a estação seca e a estação chuvosa, né? Então a gente se baseia para organizar os itinerários e sugerir para os clientes, basicamente considerando essas duas estações. A gente tem uma área de 26 mil quilômetros quadrados, é, e a economia também é baseada muito na agricultura. A gente tem chá, café de exportação, então a gente vai ver também que a gente pode visitar esses lugares e degustar desses itens aí tão tradicionais da economia deles. E aí, diferentemente de Uganda, Ruanda, a gente tem 5 horas a mais em relação ao horário do Brasil, então tem 1 hora de diferença aí de fuso entre os dois países. Bom, e aí, como chegar em Uganda e Ruanda? A gente, infelizmente, não tem voos diretos do Brasil para esses dois países, e isso é um dos fatores que dificulta um pouco na hora do cliente querer viajar para esses países, mas a gente tem boas conexões. Então, a gente tem os voos diretos da Latam South Africa Airways para Johannesburgo, para a África do Sul, que conectam para Kigali, no caso de Ruanda, ou para Entebbe, no caso de Uganda, né? Então, é possível conectar com a Ruanda Airways, é, ou também fazer via Etiópia, via Catar, via Europa, principalmente com a KLM. Então, há várias possibilidades aí de se chegar nesses países, tá? Então, vai depender muito aí do perfil do cliente, do que o cliente quer fazer antes ou depois. Se não for fazer só a viagem para o país, por exemplo, dá para combinar com outros destinos. Em termos de é, quando viajar, né? Então, como eu falei, a gente tem duas épocas principais aí para viagem, que é considerada a estação seca, que é de junho a setembro, e dezembro a fevereiro. Então, essas estações secas favorecem o trekking para ver os gorilas, então as atividades na natureza, né? E as baixas temporadas são consideradas estações chuvosas, né? Principalmente de março a maio e de novembro a dezembro, que é quando, inclusive, o governo de Ruanda oferece desconto de 30% no trekking com os gorilas, se combinado com mais um parque dentro do país. Depois eu vou falar disso em mais detalhes. Então, é uma coisa bacana de se saber que apesar de ser uma época baixa, que pode ocorrer chuva, é bem possível de fazer a experiência, não é algo que não dá para se realizar, então é uma oportunidade de aproveitar o destino, pagando um pouquinho menos aí no caso de Ruanda. Tudo bem até aqui? Se tiver alguém aqui Tudo sim. Se tiver alguém assistindo que já esteve em Uganda, em Ruanda, e quiser compartilhar da experiência, quiser acrescentar informação, a gente está aberto aqui, é só chamar no chat que a gente ouve vocês. Bom, e aí em relação à documentação. Então, Uganda e Ruanda, a gente precisa de visto que pode ser solicitado online e vacina de febre amarela.
Então, sempre será solicitado o certificado internacional da vacina de febre amarela, que deve ser tomada com pelo menos 10 dias de antecedência à viagem e emitido o certificado internacional, tá? Quem já tomou essa vacina uma vez na vida, não precisa tomar de novo, mas precisa ter o certificado internacional, tá? Os passaportes precisam ter validade de pelo menos 6 meses, para poder realizar aí a entrada nos países, tá? E aí, em relação ao visto de Uganda, então a gente tem esse link, que depois a gente pode compartilhar com vocês, que é o de solicitação do visto, tá? E há aí duas opções de visto, de entrada única no país, que tem a taxa de US$ 50, e o visto de o visto de entrada para o leste africano, então que dá a possibilidade de visitar pelo menos Uganda, Ruanda e Tanzânia por US$ 100. Então, se o cliente vai fazer Tanzânia e depois vai para Uganda, ou vice-versa, ou vai visitar os três países, é muito mais vantajoso ele pegar o visto do leste africano pagando US$ 100. O visto de Ruanda também funciona de forma similar, é, pode ser solicitado online, e aí tem várias possibilidades aí desse visto. Então, US$ 50 é o visto de entrada única, US$ 70 o visto de múltiplas entradas em Ruanda. É, tem um visto para grupos, US$ 150, e o visto de leste africano também US$ 100, tá? E agora falando sobre os parques. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre Uganda e depois sobre Ruanda, e depois a gente vai fazer um comparativo aí dos dois. Tá? O que eu quis dizer é que normalmente é um pacote de esqui que inclui o transfer, mas a gente pode vender somente o ski pass para qualquer data. Para um dia eu não consigo, para dois também não, tem que ser um mínimo de três. Ingrid, poderia Consegue, silenciar o seu microfone, por gentileza? tá bom? E eu vou te passar. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Uganda. Então, os parques de Uganda, os principais, né? O que a gente normalmente encontra nos itinerários da New Cross e para onde os clientes normalmente solicitam ou têm mais interesse em visitar. Então, o principal deles é o Parque Nacional Impenetrável Bindi, que é um patrimônio mundial da Unesco e aonde está mais da metade da população mundial de gorilas. Tá? Então, esse é o parque onde é feito trekking com os gorilas em Uganda. Depois nós temos o Parque Nacional de Queen Elizabeth, que é onde é feito safaris tradicionais que a gente conhece, que tem os Big Five e tem os leões escaladores de árvores também. Depois o Murchison Falls, que é esse parque nacional que tem na foto da esquerda, que é onde a gente tem cachoeiras, tem lagos, né? Para fazer atividades tanto de barco como de terra. Então, tem cruzeiro para se fazer ali, a gente vai ter ali hipopótamos, vai ter elefantes, vai ter muitos animais ali ao redor. E o Rio Nilo, que a navegação é feita no Rio Nilo. Depois, a floresta de Kibale, que é onde abriga 5.000 chimpanzés, mais de 5.000 chimpanzés. Então, é onde é feito também o trekking para ver esses animais. Depois, o Monte Ruwenzori, que é conhecido como a Montanha da Lua, e recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco em 94. Abriga uma das montanhas mais altas do país, que é o Pico Margherita, de 5.000, mais 5.000 metros, e é uma opção alternativa ao Monte Kilimanjaro. Então, para quem quer fazer trekking com menos pessoas, ter a experiência aí de montanha, é uma ótima opção. Inclusive, no inverno, ele fica com neve. Então, é um atrativo muito bacana em Uganda. Então, essas são algumas imagens aí do Parque Nacional Bindi, do Kibale e do Monte Ruwenzori, na parte do trek.
Bom, outros parques de Uganda. Então, falamos dos principais, mas a gente tem aí vários outros parques possíveis de se visitar em Uganda. Então, a gente tem o Parque Nacional de Magahinga, que é onde a gente também tem gorilas, onde a gente também tem diversidade de outras espécies de primatas, é, muitos pássaros, né? Em Uganda a gente tem mais de 450 espécies de pássaros, e em Ruanda também, mas é um lugar muito bom para observação de pássaros, tá? Temos o Parque Nacional do Lago Mimburu, não sei se é assim que fala, mas onde também tem atividades de barco, de safaris, né? A cidade de Jinja, onde tem a nascente do Rio Nilo, né? Também com várias atividades náuticas. O Monte Elgon, que é um vulcão extinto, que também é possível fazer o trekking, e tem cachoeira, tem muita coisa ali ao redor, né? Incluindo as produções de café, com lugares para fazer a degustação, para fazer a atividade de entender a produção do café. O Parque Nacional do Vale Kidepo, o Vale Kidepo é um parque nacional para fazer safari também, mas ele tem ali pouca visitação, pouco fluxo de turistas, então acaba sendo uma experiência ainda mais autêntica aí por pouco contato com outros visitantes. E o Parque Nacional Semuliki, que também tem fontes geotérmicas, né, e muita coisa cultural acontecendo também. Depende muito assim, da família, de quantas Eu acho que pessoas. tem um microfone ligado, Dani. Deixa eu ver aqui quem é, só um minutinho, gente. Pessoal, Pronto, deu certo. já? Tá bom. Tá Bom, me ouvindo bem, né? sim. E aí, a Fê vai contar para a gente um pouquinho sobre a cultura de Uganda, que complementa aí os itinerários. Então, o legal é de saber que tanto Uganda como Ruanda, né, mas eu acho que principalmente Uganda, além de toda a vida selvagem, dos parques nacionais, das experiências de natureza, dos rios, a gente tem uma cultura muito forte e presente aí em toda a experiência. Então, é importante da gente entender um pouquinho e o que é legal de oferecer para o cliente, de acordo com o perfil com que ele está buscando. Isso. Então, realmente é interessante a gente entender um pouco do contexto cultural dos dois países, até para agregar valor aí a um itinerário que é muito focado, né, no trekking dos gorilas, enfim, no safaris. Então, falando um pouquinho de Uganda, é interessante a gente entender que Uganda ele é formado por mais de 50 grupos étnicos, e esse fato faz com que a gente tenha uma diversidade muito grande em termos de cultura, né? Então, cada etnia tem suas danças, suas formas de atividades agrícolas, é, suas danças, suas histórias, e é possível que o visitante tenha contato com essas etnias ou nas próprias comunidades que são localizadas nos arredores dos principais parques, ou em alguns atrativos turísticos como a Tumbas Kazumbi, que fica em Kampala, e o Centro Cultural Ninderi, também em Kampala. Então, Tumbas Kazumbi é um patrimônio mundial da Unesco, é um local que reúne ali o sepultamento dos reis de Buganda. Buganda é a maior etnia do país. E o Centro Cultural Ninderi, em Kampala, eles performam ali danças, músicas, né? Fazem essas apresentações que remetem aí a várias etnias, não uma específica. Pode mudar, Dani. Então, como eu comentei, você consegue visitar essas comunidades que estão nos entornos dos parques. Então, antigamente, essas comunidades moravam nos territórios dos parques nacionais. Então, eles se formaram, então, nos arredores de alguns parques. Aqui eu ressaltei algumas dessas comunidades que são mais visitadas e mais conhecidas. Por exemplo, o povo Bachua,
que fica ali nos arredores do Bwindi. Então, o visitante ele pode fazer o trekking dos gorilas em Bwindi e, numa parte da tarde, por exemplo, conhecer essa comunidade, entender o modo de vida. Eles têm ali um modo de vida caçador-coletor, então os visitantes podem, então, ter contato com essas histórias e essas vivências. Uma outra comunidade que fica ali nos arredores do Parque Nacional Kibale é a comunidade de Batori Bakiga. Então, também cada um com seu modo de vida, você pode conversar com os curandeiros locais, entender as ervas medicinais que eles utilizam, visitar escolas, né, igreja, entender a cultura de cada etnia. E tem também o Centro Cultural Igongo, que eles reúnem ali também uma rica cultura, eles performam apresentações e eles são conhecidos pela criação dos gados que têm uns chifres longos e os seus laticínios. E como a Dani comentou anteriormente, a gente tem também a possibilidade de agregar esses roteiros, visitas às plantações de chá e café. Então, principalmente ali perto dos principais parques nacionais, que é o Bwindi, o Kibale e Queen Elizabeth, você consegue fazer visitas de meio período a essas plantações, então acompanhar todo o processo, desde a colheita, os processos mesmo de produção antigos e tradicionais e os atuais, entender dos diferentes tipos de chá da região e os diferentes tipos de café. Então, eles têm ali grande produção de café arábica e robusta, que você pode não só acompanhar todo o processo, como também fazer a degustação no final. Pode trocar, Dani. Maravilha, Fê, obrigada. Então, é muito interessante, né, de ver e de entender que em toda a experiência dos roteiros, a gente sempre vai ter contato com as comunidades. Nem que for passando por uma comunidade que está ali ao redor do parque ou mesmo dentro dos parques. Então, as comunidades estão presentes o tempo inteiro e isso é muito bacana porque você realmente vive o destino na sua autenticidade. Né? Então acaba que não é só uma visita pontual num parque nacional ou num atrativo, você está ali imerso na vida e no dia a dia das comunidades e da população toda. Bom, agora Ruanda. Então, Ruanda é conhecido como a Terra das Mil Colinas, porque ela é cercada de montanhas e vulcões, né? Então, a gente tem ali os vulcões que fazem parte aí do cenário de Ruanda também. Então, falando dos parques nacionais, né? Então, dos principais atrativos de Ruanda. Então, a gente tem o famoso Parque Nacional dos Vulcões, que é onde acontece aí o trekking com os gorilas. É lar de famílias de gorilas, então são várias famílias ali residentes no Parque Nacional dos Vulcões, além de outros primatas, como o macaco dourado. Foi um lugar também que é legal de saber que foi a base da primatologista Diane Fossey, que foi uma pesquisadora, uma conservacionista americana, que acabou indo estudar no Parque Nacional dos Vulcões, foi indo estudar em Ruanda e acabou ficando lá de tanta paixão e de tanta vida que ela achou nesse lugar e acabou ficando para não só para estudar, mas como proteger tudo isso que Ruanda tem. Depois o Parque Nacional Nyungwe, que é uma das florestas mais antigas e preservadas aí de Ruanda. E aí aqui a gente encontra os chimpanzés, os macacos colobos, que são aqueles macacos pretos e brancos. A gente tem pântanos, brejos, campos de chá, tem essa passarela suspensa sobre a copa das árvores de 70 metros de altura. Então é um parque nacional que tem muita coisa para se ver, muitas experiências diversas aí para conhecer. Depois o Parque Nacional Akagira, que é o famoso parque para safaris em Ruanda. Então, aqui a gente tem safaris de Big Five, pássaros, né? Então, é um dos melhores lugares para avistamento de vida selvagem da África toda.
tá? Então, tanto Ruanda como Uganda são lugares que, claro, o foco é ver primatas e gorilas, mas são países que a gente consegue ter experiências como a gente tem em outros lugares da África. Então, muitas vezes o cliente quer combinar Tanzânia com Ruanda e Uganda. É, Se for só pelo safari de vida selvagem, ele não precisa combinar dois países. Agora, claro, Quênia, Tanzânia, a gente tem a questão da migração que a gente não vai encontrar aqui. Então, aí seria, sim, interessante fazer a combinação. Mas, se não, tanto Ruanda como Uganda são países muito completos em relação à vida selvagem, com mais diversidade do que a gente encontra em outros lugares da África, e esse apelo cultural histórico muito forte e presente. Aí algumas imagens, então, do que a gente tem ali, né, no Parque Nacional Nyungwe e no Akagira também. Esse é o Lago Lema, então é um lago que tem no parque que a gente consegue também fazer atividades aquáticas aí. Outras experiências que a gente também encontra em Ruanda o Parque Nacional Gishwati-Mukura. É um parque considerado novo, então ele não tem muito tempo de abertura, e que também tem os chimpanzés e os outros macacos. Então é um parque nacional que ainda não tem muita visitação por ele ser novo, mas que é muito legal também de visitar e conhecer. Gizene é a segunda maior cidade do país e é onde está o Lago Kivu, né? Então, o Lago Kivu ele é também muito procurado, muito conhecido e tem os nossos itinerários para fazer as atividades aquáticas, trilhas, visitar aldeias locais, tem fontes termais também. Então, é uma outra experiência que a gente pode também incluir nos roteiros de Ruanda. Parte cultural, deixo para a Fê de novo. Certo. Então, para falar um pouquinho de Ruanda, eles também têm uma cultura muito marcada aí, né, com as tradições de danças e músicas como Uganda. E o visitante pode acompanhar essas apresentações de música e dança, tanto nas comunidades também que estão nos arredores dos parques, ou em alguns centros de visitantes, né, atrativos turísticos aí, principalmente em Kigali. Então, a gente pontuou a aldeia cultural Ibiwako. Ibiwako, essa vila fica nos arredores do Parque Nacional dos Vulcões. Então, o visitante consegue entender, além dos costumes dessa comunidade, essas apresentações que são realizadas para os visitantes, mas também entender esse contexto da criação desses centros de visitantes, né? Porque é isso, é uma comunidade que estava dentro dos parques, né, do território dos parques, e foram realocadas, tanto por conta dos hábitos de caça e né, que há uma tradição muito antiga, nesse intuito de conservação ambiental. Então, o visitante ele consegue entender o histórico dessas comunidades, né, e vivenciar ali, entender um pouquinho da cultura deles. Pode trocar, Dani. E aí, dois atrativos também que são interessantes de se recomendar é o Museu do Palácio do Rei, né, o King's Palace, que fica na cidade de Nyanza. Então, é um museu que tem ali uma réplica de uma residência real ruandesa. Então, com essa foto, com essa construção, com esse telhado de palha tradicional. E o Museu Etnográfico, e aí exibe várias exposições históricas. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Você pode colocar o mute, Dani, por favor? Foto de você com capa, destino. Eu acho que pode ser, que a gente vai promover. Eu acho que eu... Bom, então o Museu Etnográfico você consegue então acompanhar, né, em exposições toda a manifestação artística, os artefatos arqueológicos que eram utilizados, né, pelo povo ruandês.
Pode trocar, Dani. E aí um pouco também dali do histórico e de como hoje a cidade de Kigali está, né? A gente, quando vai para Kigali, você vê um pouco desse movimento jovem que acontece hoje em Ruanda. Então, o país ele é majoritariamente formado por jovens. E os jovens estão muito empenhados a ressignificar um histórico muito triste, violento e muito recente, né, que foi o genocídio, através da arte. Então, Kigali, você vai para lá, você vê a arte expressadas em vários elementos, desde projetos arquitetônicos, murais em vias públicas, você vê centros culturais que você pode visitar e comprar as artes, enfim, lojas com tecidos produzidos localmente, então, e restaurantes também, né, que trazem aí a culinária local, mas de uma forma muito contemporânea. E um dos pontos turísticos ali que a gente ressaltou é a Vila Cultural, que tem aí a exposição e os visitantes podem comprar, né, os artesanatos, enfim, as artes, e o Centro de Artes Nio, que fica em Kigali, que também é uma galeria que expõe sempre diversos artistas ruandeses aí desse cenário mais contemporâneo, né? Pode passar, Dani. E aí, o Memorial do Genocídio, né, que dispensa um pouco né, explicação, então é um ponto é, que foi criado ali em homenagem ao que aconteceu, né, para a gente realmente não esquecer um histórico tão recente, né, e violento do país. Então ele reúne, enfim, todo tipo de acervo que vai explicar o que aconteceu, contar o histórico, e com certeza vale uma visita ali em Kigali. E é isso. Legal, Fê, obrigada. Então, a gente, né, tem aí, de novo, uma imersão na cultura em Ruanda também. Alguma dúvida, pergunta até aqui, antes da gente entrar nos trekkings? Não? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai entender as principais diferenças dos trekkings com os gorilas em Ruanda e Uganda, né? Então, as principais diferenças e as particularidades de cada lugar. Então, em termos de localização e acessibilidade dos parques. Então, Ruanda, os trekkings são feitos principalmente no parque, exclusivamente no Parque Nacional dos Vulcões, que está ali no norte do país, tá? Cerca de 2 a 3 horas de carro de Kigali, tá? Os tempos de estrada sempre vai ser variável, sempre vão ser variáveis por conta de condição de estrada, por conta do clima também. Então, se está chovendo muito, então vai demorar um pouquinho mais com certeza, né? Então, sempre tem em mente essa relação do tempo de deslocamento. Então, o Parque Nacional dos Vulcões é para quem tem um pouco menos de tempo de viagem e dá para fazer o trekking até no mesmo dia, fazer como se fosse um bate-volta da capital até a experiência e voltar para a cidade. Tá? Ruanda, o acesso é mais fácil e bem sinalizado, as estradas são pavimentadas em boas condições. Então, assim, Ruanda tem aquela questão que a gente vai falar da permissão do trekking com os gorilas, que é mais caro, né? E é o que a gente precisa fazer o passageiro, o cliente, entender a razão de ser mais caro, né? Ruanda investe, tem investido e investiu e está investindo muito mais em estrutura, em infraestrutura de turismo e de parques, e atua muito forte na estrutura e conservação dos gorilas no Parque Nacional dos Vulcões, com auxílio também na comunidade do entorno, né? Então, o valor que é cobrado é um valor alto, sim, mas tem todo uma razão por trás disso,
né? Então, isso que é interessante deixar o cliente ciente, que ele está contribuindo muito ali para a estrutura e conservação do lugar em si, tá? Uganda, os trekkings ocorrem principalmente no Parque Nacional Bindi e também tem o trekking com gorilas no Parque Nacional Magahinga, tá? Então, são duas opções em Uganda para se ver gorilas. E o deslocamento, né, para acessar o parque é feito de Kampala ou de Entebbe até o Parque Nacional. De carro, leva de 8 a 10 horas, tá? Se for saindo da capital, mas claro que a gente pode fazer um itinerário em que não haja todo esse deslocamento terrestre, por exemplo, se o cliente fizer o Parque Nacional Queen Elizabeth antes de chegar no Bindi, porque aí ele vai ter um deslocamento menor de 2 a 3 horas até o parque. Então, não necessariamente o cliente precisa passar todo esse tempo na estrada, pode ir fazendo outras experiências antes de chegar lá. Mas a gente vai ver na sequência que há voos domésticos também, que podem ser feitos para chegar no parque. E aqui em Uganda, as estradas dentro do parque e no acesso a eles são muitas vezes de terra e muitas vezes em condições não tão boas e não são pavimentadas como a gente vê em Ruanda. Então, aqui os acessos são mais difíceis e demorados um pouquinho. E em relação aos voos, então, né? Então, para evitar, né, esse deslocamento longo, se for feito através da capital Kampala ou de Entebbe para o Parque Nacional Bindi, os voos podem ser feitos pela Aerolink Uganda, que leva, né, que vai até o aeroporto perto de Kampala, dura 1h15, né? E o legal de fazer o voo é que tem toda uma vista panorâmica da região, né? Tem todo um outro contato aí com o visual e com o entorno. Então acaba sendo uma experiência bacana também de se fazer essa vista panorâmica, tá? Então os voos eles são esses pequenos, como a gente vê muitas vezes no Quênia, na Tanzânia, né? Esses deslocamentos entre os parques e deslocamentos internos. Então, um voo de 1h15 dá para fazer esse acesso, tá? Muita gente vai para Kigali, em Ruanda, mesmo estando em Uganda. Muita gente vai para Kigali e aí faz, ou estando em Ruanda e querendo também fazer a experiência em Uganda, faz o trajeto via Ruanda, porque aí demora 4 a 5 horas de estrada, tá? Então é mais perto do que a gente sair da capital de Uganda. E aí aqui, né, eu coloquei também a informação saindo de Kiriri, né, que é onde chega o voo de Entebbe para mais próximo do parque, né? Kiriri é o local, a pista de pouso mais perto do parque, e aí o trajeto até o parque dura mais ou menos 1h30, tá? E aí também vai depender da família de gorilas que vai ser visitado, que interfere, né, na localização ali do parque. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sem perguntas? Aqui eu tô colocando o voo de acesso para o parque em específico, tá? Mas há opções de se voar dentro do país para outros destinos e experiências também, tá? Então aqui eu coloquei em específico para a gente entender essa questão do deslocamento longo vindo da capital, mas é possível fazer tanto trechos de voo interno como de helicópteros até, tá? Dependendo do roteiro. Agora, entender um pouco, né, do grau de dificuldade e de como é, né, cada floresta, cada experiência. Então, Ruanda, né, no Parque Nacional dos Vulcões, é uma região montanhosa e vulcânica. Ao redor do Parque Nacional dos Vulcões, a gente tem 8 vulcões, tá?
que dão aquela sensação de você estar ao redor de cercado de montanhas, mas na verdade são montanhas vulcânicas, tá? Então as trilhas elas têm a sua dificuldade, tá? Tem trechos que vai ter lama, tem trechos que vai ter muita pedra, mas tem muitos campos abertos, florestas de bambu, que é do que os gorilas principalmente se alimentam. Então, vegetação mais esparsas, então isso propicia maior visibilidade dos gorilas, né? Então, dá para ver com mais facilidade os gorilas. Então, é uma região considerada um pouco mais fácil para as caminhadas por conta disso, tá? Uganda é uma floresta mais densa e úmida, com vegetação mais fechada. Então, as trilhas, elas acabam sendo mais desafiadoras, mais íngremes, tá? E é uma região que também pode ter bastante chuva, né? Por conta dessa umidade de floresta. Então, isso que é interessante de pontuar para o cliente quando ele muitas vezes está em dúvida de qual país visitar, né? E se o foco for a experiência dos gorilas, entender o perfil do cliente mesmo, tá? Então, essas são as principais diferenças. Falando de Uganda, então, em específico, então a permissão para o trekking com gorila em Uganda é mais barata do que Ruanda, US$ 800 por pessoa, tá? São 40 famílias de gorilas que tem na floresta de Bwindi, mas apenas 25 são habituadas ao turismo e possíveis de visitar, tá? Então, as visitas, elas funcionam da seguinte forma: o visitante vai chegar no Parque Nacional, tá? O parque abre por volta de 7 da manhã, e aí são feitas as divisões em grupos para avistar cada família de gorilas. Os grupos de avistamento, eles são de até 8 pessoas, tá? Então, por que 8 pessoas? Para ser um grupo reduzido, para não impactar ali na hora que você chega para ver o gorila, apesar de eles estarem acostumados. Então, para trazer esse conceito do respeito mesmo no ambiente deles e não ter nada muito massivo acontecendo ali todos os dias. Então, como são várias famílias distribuídas no parque, as hospedagens, elas estão atreladas à família que vai ser visitada. Por quê? Porque há algumas acomodações ali, né, próximas do parque. Então, é sempre importante seguir a recomendação da New Cross para que a acomodação escolhida fique próximo do acesso da família que vai ser visitada. Então, na hora da sua solicitação para New Cross, a Jennifer e o Emmanuel vão indicar, né, qual que é a melhor acomodação de acordo com a licença que eles acabam solicitando no momento, né, de você faz a solicitação, enfim, vai estar sempre atrelado isso, a permissão do gorila com a acomodação que o hóspede vai ficar. Então, claro, a gente tem nos nossos roteiros de referência as acomodações previstas, tá? Mas isso pode variar. Por quê? Porque se o cliente escolhe uma acomodação e a família de gorilas que ele vai ver está muito distante, então, como a entrada é 7 da manhã no parque, se está muito distante, ele vai ter que sair muito cedo do hotel e não é seguro por conta da estrada, né? Se estiver chovendo, as estradas, elas, né, como a gente falou, não são muitas vezes estão pavimentadas e seguras. Então, por segurança principalmente, é importante de fazer o cliente saber disso e entender a razão de repente, a acomodação que ele escolheu não está disponível no roteiro dele. Bom, as caminhadas podem variar aí, né, dependendo da onde o gorila está localizado dentro do parque, dentro da floresta. Então, pode variar aí de 2 horas, 1 hora, até 8 horas, tá? Por quê? Diferentemente de quando a gente faz um safari de carro, aqui a gente está fazendo uma caminhada e a gente está no ambiente natural dos gorilas. E os gorilas, eles estão vivendo a vida ali. Então, eles podem estar se locomovendo também.
Então, eles podem comer algo, o bambuzinho deles num lugar e sair andando, subindo montanha. E aí, o guia que vai conduzindo a experiência, ele vai identificando isso e vai seguindo aonde eles estão. Então, por isso que é muito variável esse tempo de experiência, tá? E vai depender também da condição do tempo aí, né, do clima, para também, que também pode interferir nisso. E aí, quando se chega para ver a família de gorilas, é, é uma experiência de mais ou menos 1 hora e não se pode chegar a menos de 7 metros dos animais, tá? Então, claro que tem animal que chega mais perto, mas aí, né, é só seguir as orientações aí dos guias para viver uma experiência com segurança. E aí, vamos ver um pouquinho dessa experiência num vídeo rapidinho aqui para vocês. Esse que apareceu por último é o famoso Silverback, que é o guardião aí, né? O comandante do bando e protetor aí das famílias. Então, muito impactante aí a presença. Bom, falando de Ruanda, então, né? Algumas diferenças em relação à Uganda, né? Então, como eu comentei anteriormente, principalmente a estrutura de floresta e o custo da permissão. Né? Então, o custo da permissão em Ruanda é US$ 1.500 por pessoa, tá? Envolvendo todas aquelas questões que eu comentei de estrutura, de conservação. Então, é um país que investiu muito mais ainda do que a Uganda, tá? Legal de saber que há o desconto da baixa temporada de 30% nas licenças para ver os gorilas atrelado à visita a outros parques nacionais, como o Akagera e o Nyungwe. Então, tem que ter uma estadia de pelo menos 3 dias ou mais durante a baixa temporada, fazendo trekking com os gorilas em um dos dois parques. Então, isso é legal para divulgar para os seus clientes, para promover, né? A primeira baixa temporada vai até agora maio, né? E a segunda baixa temporada vai de novembro até 15 de dezembro. Então, claro, é muito difícil a gente ter um cliente que vai querer ir agora, mês que vem, para Ruanda, mas é importante, de repente, de fazer essa divulgação para a próxima temporada, para o seu cliente aproveitar esse desconto e fazer a experiência de uma forma aí, um pouco mais econômica e com preço muito similar ao que a gente vê em Uganda. Então, isso é muito legal. A gente tem os roteiros da New Cross já preparados, considerando 2 roteiros, cada um com um parque, um com a Akagera e o outro com o Nyung. Então, a gente vai compartilhar com vocês para vocês já divulgarem isso para os seus clientes. E se tiver alguém aqui de viagens de incentivo, né, de MICE, também há 15% de desconto para quem for para o país para fazer a experiência dos gorilas, que estiver participando de conferências ou de viagens de incentivo, tá bom? E aí, muito similar ao que eu falei sobre o Uganda,
A experiência com gorilas também acontece em Ruanda, então no máximo 8 pessoas para fazer o trekking, para visitar os animais. Cada grupo vai receber a família de gorilas dedicada aí para visitar. Em Ruanda, a gente tem 10 famílias de gorilas, né, no Parque dos Vulcões. Então, são 10 grupos de 8 pessoas para fazer a trilha por dia, tá? E aí, aqui, a gente pode ter uma variação de tempo para fazer a experiência, de chegar na família em 30 minutos, ou pode durar até 7 horas, aí, dependendo da localização deles. Dúvidas? Não? Posso perguntar uma coisa? Claro? Dá licença. É sempre avistado os gorilas, assim, por mais que demore aí meia hora ou 7 horas, não sei, o programa todo, é garantido, assim, diferente dos Big Five, que a gente sabe que, né, é mais solto ali, né? Não sei se tem um trekking, um acompanhamento que é garantido essa visibilidade. Então, claro que atividade na natureza a gente nunca pode garantir para o Sim. nosso cliente, para o nosso próprio, né, para o nosso própria, né, a gente não tem como Garantia, né? Lógico, garantir. não vamos garantir por eles, né? São animais Exato, selvagens. Uhum. exato. Mas é muito provável de se ver, sim. Porque Tá. as famílias elas são monitoradas, né, pelos trackers lá, pelos guias, né? Então, assim, eles vão acompanhando. Então, por mais que tenha esse movimento dentro da montanha, a probabilidade de se ver é grande, a não ser que eles corram ou andem muito rápido e adentrem muito a montanha e aí seja muito impossível de acessar, tá? Mas as É, chances são muito grandes. tá. As trilhas não são demarcadas, assim. Você vai Não, andar pelo. eles vão Vão abrindo abrindo, conforme o. Uhum. isso, conforme eles vão vendo o direcionamento, é claro que tem, né? Tem o caminho que normalmente é feito, mas os guias eles vão sempre com facão abrindo a trilha, se tiver mais para dentro, sim. Então sempre tem isso. E sempre vai ter também um guia armado, não para atirar, né? Obviamente, mas para garantir a segurança dos visitantes e espantar os animais caso eles cheguem muito perto ou que tenham alguma situação Uhum. desconfortável ali, Sim. tá? Imagino que tenha todos os aparatos de segurança ali para eles Sim, oferecerem isso, né, oficialmente. E sim. daí, quando você mencionou, né, tem realmente uma grande diferença de custo entre Ruanda e Uganda, né? Qual que é a estrutura, então, aqui em Ruanda, por ser mais caro, assim, a entrada do parque, ou, não sei, qual que é a grande diferença, assim, entre um e outro? Eu acabei não colocando nenhuma imagem assim do parque em si, mas tem sim uma estrutura de parque diferente, né? Então eles são mais estruturados. A gente pode até perguntar para o Emanuel e para a Jennifer, que para eles contarem melhor, tá? Mas tem principalmente essa estrutura. A gente vai ver que tem os hotéis de luxo que estão ali, que também garantem essa estrutura e auxiliam né, numa infraestrutura melhor, né? Então, eu vou convidar aqui o Emanuel e a Jennifer para eles contarem um pouquinho mais de como tá isso. Legal. Emanuel, Jennifer, are you there? Yes, I'm here. Hi, Jennifer. Yes. Hello. So, Hi. we'd like to know about the infrastructure in the Volcanoes National Park compared with Bindi in terms of infrastructure, like the park, the difference between access and the like visitor center and how is the main difference between both? All right. Okay. You want to know the difference between Rwanda and Uganda?
Yeah, but the parks for the gorilla trekking, because just to explain about the difference of cost of the permission, I told them that we have in Rwanda more infrastructure than in Uganda, and because that they ask for a higher permission. But just to understand how is it inside the parks and in the surrounding of the park. Okay, I think let me explain. Both parks, okay, there are three volcanoes that are joined together that make up one park. Can Jennifer, you hear could me? you talk a little bit higher, please? I'm sorry. Can you hear me now? Yes. Okay, I'm saying the Bwindi and the Volcanoes National Park are located on three volcanoes, so they are more or less one park, but in three different countries. So each country has a name for the park. That's why they have different names, but they are all the same. Now, the prices, the difference, why there are price differences in the gorilla trekking permits is totally dependent on the government, where the government in that country. So in Rwanda, the government decided to set that price. It has nothing to do with anything else, but the government set that price. Then in Uganda, the government of Uganda set that price, and same applies to the one in Congo. The trekking in Uganda is a bit hectic than trekking in Rwanda. In Rwanda, most of the habituated groups are easier to access. There are those which are far because there are different trailheads with different trekking groups. So there are those which are farther, which you find are harder to reach, but they take you to the trekking point. But for in Uganda, especially in the southern part of the park, the trekking is quite strenuous. So it is when anyone who is trekking that side of the park should be fit. Alternatively, if you're not that fit, there are options of being carried on what we would call a stretcher. So the park staff will carry you onto that bed. So you go trek the gorillas and come back. So that would apply for people who are unable to walk for any reason, those who have issues with mobility, or those who are elderly and they want to trek the gorillas and cannot walk, because in Windy, it is an actual forest. It's an actual forest. So you really trek and you go to the gorillas and you come back. I don't know whether I've explained what you asked. Okay. In terms of the infrastructure inside the parks, they both have visitor center and the Yes. and everything. Yes, they all have park headquarters where visitors go depending on which place you're going to trek. And then they have visitor centers where you're taken through what is going to happen, who your guides are going to be. You're divided into the different groups you're going to trek in. So before any trekking is happened, there's a briefing that is done so that everyone understands the do's and the don'ts in the park. And this happens in both countries. All right. Yes. Dani, então é um pouco de uma estratégia mesmo de turismo dos dois governos. Ruanda investe num turismo de luxo muito mais do que o governo de Uganda, né? Então faz parte dessa estratégia, faz parte dos hotéis que estão investindo, das redes que estão investindo no país. Então, basicamente é isso, né? Mas pelo que a Jennifer passou, tem a diferença de terreno, de acesso dessas famílias, mas muito por conta mesmo da estratégia de cada país. Exatamente. Ficou claro, gente? Mais alguma dúvida antes da gente seguir? Então, vamos lá. Então, basicamente, o perfil de cada experiência, né? Então,
Para quem vai para Ruanda, é uma experiência um pouco mais curta, mais organizada, tem menos tempo para viajar, é, e tem as experiências de luxo, né? Porém, por conta disso, é para quem tem um orçamento um pouco maior para investir e é possível combinar o trekking com os gorilas com outras atividades, como a visita a Kigali ou a uma experiência no Lago Kivu. Uganda tem uma experiência que é mais rústica, tem uma maior interação cultural, né? As comunidades elas estão ali fazendo parte do turismo de uma forma geral, né? Então, é para aquele viajante que vai querer, claro, a conexão com a vida selvagem, com a natureza, mas também buscam essa interação cultural e viver aí um pouco da vida, né, das comunidades ali. Então, um país com um pouco mais de aventura, mais acessível e para quem tem um pouco mais de tempo para explorar o destino. E aí, falando um pouquinho das acomodações, né? Então, em Ruanda, como a gente mencionou, há um investimento aí de algumas marcas de luxo com a hotelaria, e isso apoia, né, as experiências, principalmente de observação de gorilas, mas no país, né, na atividade turística como um todo. Então, a gente tem aí marcas como o Singita, o One and Only, a Wilderness com o Bizat Lodge, principalmente, que são os principais hotéis de luxo que a gente tem ali dentro do Parque Nacional dos Vulcões. Então, eles oferecem as atividades ali do trekking e outras experiências. E também temos outros hotéis, né? Tanto no Parque Nacional dos Vulcões, como o Five Volcanoes Boutique Hotel, por exemplo, mas a gente tem também no Akagira, no Magashi Park, hotéis como Wilderness Mantis, então também são acomodações que a gente tem aí mantendo luxo em outros parques, em outras regiões, tá? Em Uganda, a gente está começando a ter mais investimento na oferta de luxo no país, tá? Mas ainda não são grandes redes atuando aí, mas estão começando, né? Então, há opções para todos os gostos e bolsos, né? Então, desde a opção mais econômica até uma opção de luxo em Uganda. Então, variando aí, né, em todos os parques, né, em Murchison Falls, em Bwindi, em todos eles a gente consegue ver uma diversidade aí de tipos de acomodações, né? Então, por exemplo, esses são alguns hotéis que a gente tem já nos nossos roteiros de categoria luxo primeira, né? Então, Mahogany Springs Lodge em Bindi, o Turak Treetops em Kibale, o Serena Lake Victoria em Entebbe. Então, a gente tem aí também algumas possibilidades e a gente vai falar dos roteiros um pouquinho mais para frente. E aí, algumas últimas informações que a gente tem sobre os dois países, né? Que a gente recebeu recentemente do Tourism Update, que é um site de atualizações de turismo nos países africanos, principalmente. Então, Ruanda. Então, como a gente falou, ela sempre fez maior investimento em marketing, não só com o apoio das marcas de hotéis de luxo, mas também com o Visit Rwanda, que é o departamento de turismo de Ruanda, e o apoio de futebol da Premier League. Então, eles fizeram já campanhas grandes do futebol da Premier League, e isso trouxe maior visibilidade para o país. Então, esse também é um dos diferenciais aí que faz Ruanda ser considerado um destino né, com mais visibilidade e mais luxuoso. Pode ser que o envolvimento com os conflitos do Congo impactem negativamente a demanda. Ainda não é uma questão que afeta o turismo, né, principalmente em se tratando dos parques, né, do Parque dos Vulcões e tudo mais, mas há aí
um desconforto em relação a isso. Eles estão aí com um acordo, já firmando acordos de paz, que a gente espera que vá para frente para não trazer mais conflitos aí para a região. Uganda ainda tem pouco investimento no marketing turístico em relação a Ruanda, mas o plano é de aumentar isso nos próximos anos, né? E a gente já tem hotéis chegando, hotéis de luxo chegando em Uganda. Então, foi inaugurado já o Santuário Gorilla Forest Lodge da Abercrombie Kent. Em 2026, nós vamos ter a inauguração do Erebero Hills da Asília, né? Então, a gente vai ter aí uma demanda crescente em Uganda para a parte do turismo de luxo, que vai começar a concorrer um pouco mais com Ruanda nesse sentido, tá? E a gente espera que a demanda aí, né, passe a aumentar também. E agora, finalmente, falando da New Cross Africa Safaris, né? Então, a gente tem o Emmanuel e a Jennifer como, né, os líderes aí da New Cross e que vão estar sempre em contato com vocês nas solicitações, para tirar dúvidas, estão sempre à disposição, são apaixonados pelo que fazem, e também conhecem muito aí, né? Tem uma grande experiência no destino, já trabalharam anteriormente em grandes empresas como a ENK e podem aí trazer toda a expertise na organização dos roteiros. Então, a gente trabalha com itinerários personalizados, privativos, e então tudo pode ser feito com base nas preferências e orçamentos do cliente. Nós temos os roteiros já de referência, compartilhando com vocês, né? Mas tudo isso pode ser personalizado de acordo com o perfil do cliente. A gente gosta muito de trabalhar com esse compromisso da conservação e sustentabilidade, como o turismo, né, o slow tourism, para realmente proporcionar experiências autênticas e vivenciar mesmo cada país aí na sua autenticidade. E a gente também consegue guias em espanhol, além dos guias de língua inglesa. Emmanuel, Jennifer, I just informed about the New Cross. How is your profile? How you work? If you'd like to say something or include some information, please feel free. Jennifer, Emmanuel, are you there? Okay. Yes, I'm here, Daniela. So, I don't know what you said, but basically, yes, we've been in the industry for quite a number of years, 30 plus years, so we are very conversant with the destinations that we sell, that is Rwanda and Uganda. Just like it's cliche to say, we know the destinations as good as we know our palms. So I'd encourage everyone to trust us with your inquiries. We'll be happy to respond to them. We're very responsive. We're always online, so should there be any requests, we'll be happy to respond to them. Yes, so I would like to thank you, Daniela, for this opportunity. We are glad that we could be a part of it. And if there's any other question, we'll be happy to answer or to respond. Great. You. Thank you, Jennifer. So, deixa eu ver, voltar aqui. Antes. Então, voltando aqui. Então, por que escolher a New Cross Africa Safaris? Então, além de toda essa expertise, deles estarem sempre à disposição, a gente tem, preza pela agilidade nas respostas, então a gente sabe que hoje em dia a gente não pode perder tempo para responder o cliente, então sempre Jennifer e Emmanuel vão estar à disposição para responder as solicitações, tirar dúvidas. Nós temos os safaris
feitos em veículos privativos, tá? Então, são sempre experiências privativas. Como vocês viram, além do trekking com gorilas, a gente tem diversas outras experiências, tanto de natureza como culturais, para oferecer. É, Enfim, então, operação personalizada. é, Em termos de roteiros, né? Então, como eu falei, hoje a gente já tem alguns roteiros de referência para vocês. Em Ruanda são 4 roteiros, é, sendo que um deles, que é o Six Days, o de 6 dias, né? O Six Days, a Kagera ou o Nyungwe com o Parque Nacional dos Vulcões, é o roteiro promocional da baixa temporada, com os 30% de desconto. Mas aí a gente tem também só o roteiro de 3 dias para o trekking com gorilas, o roteiro de 4 dias com gorila e trekking com os chimpanzés, e o melhor de Ruanda, que é envolvendo aí os principais parques, então uma experiência mais completa, né? Mas, de novo, tudo pode ser personalizado conforme o cliente tem de disponibilidade, de orçamento. E em Uganda, a gente também tem várias opções de itinerários. Então, desde o trekking com gorilas, incluindo a visita cultural a Batwa, combinação do Parque Nacional Bwindi para gorilas com o Parque Queen Elizabeth para fazer safari para ver Big Five, o trekking de primatas, então vai visitar Kibale para ver chimpanzés e os outros primatas, e Bwindi para ver os gorilas, um roteiro de 10 dias também que vai combinar ali várias experiências incríveis, e a gente tem um roteiro, né, do Monte Ruwenzori, que é a montanha do trekking, para fazer o hiking, na verdade, que pode ter momentos aí de montanha, da montanha estar com neve, inclusive no inverno. Esses são alguns dos exemplos de carros que a New Cross utiliza, dependendo do cliente, né? Então, dependendo do roteiro que ele vai fazer, dependendo de quantas pessoas são. Então, a gente tem aí desde uma minivan, ou uma Pajero, ou um Land Cruiser, ou carros de luxo até, se o cliente for desse perfil, tá? E é isso, gente, que a gente tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a hora de perguntar é agora. Obrigada, foi muito bacana ter um overview assim. Obrigada mesmo. Se vocês tiverem dúvidas aí futuramente, né, também podem enviar para a gente no WhatsApp, no Instagram, no e-mail. Vou compartilhar com vocês também os contatos da Jennifer, do Emmanuel, caso vocês precisem e queiram conversar diretamente com eles. E tanto eu como a Fernanda, a gente está sempre aqui à disposição para, né, esclarecer qualquer dúvida, para dar qualquer suporte nas solicitações à New Cross. Bom? Jennifer, Emmanuel, thank you very much. We don't have more questions. So Okay. thank you very much to be here with us. Thank you too for Daniela for everything, Daniela and Fernanda. I'm hopeful and we're waiting to hear from the agents that we have Yes. presented to. I hope everyone liked the presentation. I think it was good. Great, Jennifer. Thank you very much. Thank you very much, Daniela and Fernanda. That was really nice. Although we don't speak Portuguese, I guess we shall learn it. We are going to learn it. But that was a very good presentation, and the slides were really beautiful. Yeah. All right. Very, very beautiful. That's a job well done. You guys are doing an amazing job. Thank you very much, Emmanuel. It's a pleasure. All right then. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Vem com a gente Obrigado, nas Fernanda. viagens a Uganda e Ruanda. Obrigada. Tchau. Tem que finalizar a gravação, Dani. Ah, tá.